Jesus fala que quem pecar contra Deus tem perdão. Quem pecar contra Ele tem perdão. Mas quem pecar contra o Espírito Santo não tem perdão. Então a gente vê sempre as pessoas falam uma coisa, outra fala outra. Agora, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Porque a gente vê pessoas, eu já vi pessoas ímpias, ou mesmo até crentes de determinadas denominações, usar certas palavras que chega a se arrepiar de ver as palavras, meu Jesus. Vocês querem ver no dicionário o que significa a palavra blasfêmia? Ou eu posso falar? Não, você pode falar. Blasfêmia é uma palavra, mas de qualquer maneira eu quero achar no dicionário também. Falar coisas que ofendem. Nós estamos aprendendo que o Espírito Santo é um ser dotado de personalidade e vontade própria. São palavras que ofendem o Espírito Santo de Deus. Porque entristecer o Espírito Santo é uma coisa. Agora ofender é outra coisa. Porque nós ofendemos muitas vezes o Espírito Santo, às vezes em algum ato que nós fazemos. Quando nós pecamos, o Espírito Santo fica o quê? Triste, porque ele habita em nós. Então ele fica triste. Davi não fala, não retires de mim a tua presença, o teu Espírito Santo. Não é isso que ele fala no Salmo 51? Tá? Agora, quando você fala palavras que ofendem, palavras de baixo calão, palavras, por exemplo, brincadeiras, piadas envolvendo, infelizmente isso existe. Aliás, irmãos, já que o irmão tocou nesse assunto, Marta, procura para mim aqui, querida. Já está no livro, tá? Vamos ver no dicionário. Por isso que eu ando já com o dicionário, que é para não ter, porque às vezes foge na mente da gente. Só um minutinho. Por exemplo, nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos, quando nós vemos uma profecia. Nós precisamos pedir para Deus nos dar graça de discernimento. Porque se você falar, que não crê na profecia é uma coisa. Mas você usar palavras muitas vezes Sabe por quê? Porque o nosso coração pode nos enganar. E se de repente a gente falar algo que alguma coisa que vai ofender o Espírito Santo. Porque Deus, ele não segue uma regrinha de só vai usar uma pessoa que fala baixinho para falar. Ele pode, de repente, permitir que uma pessoa grite e a gente não gostar de gritaria e achar que aquilo não é de Deus. Ou, de repente, achar que, por causa da vida daquela pessoa, que Deus não pode usar. E cá entre nós, irmãos, acontece muito. Nós, como seres humanos, a gente... esse irmão que está a orar por mim, eu vou ser curado. Mas aquele irmão vai orar por mim? Não é? Infelizmente. Mas quem sabe a essência do homem, aquilo que o homem realmente é Deus. E a gente já tem que pedir perdão para Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos, para não ofender o Espírito Santo. Vamos lá ver, só um minutinho, alguém me pediu a palavra, mas espera aí. Vamos ver o que significa a palavra blasfêmia. Palavra que ultraja a divindade ou a religião. Palavra injuriosa contra a pessoa ou coisa respeitável. Proposição absurda, contrassenso. É um desrespeito. Usar termos, usar adjetivos que vai desrespeitar o Espírito Santo de Deus. Está claro? É o dicionário. Ok, rapidamente vamos para cá. É o seguinte, muitas vezes, a minha caminhada com o Senhor, e eu tenho uma coisa que eu leio na Bíblia, 1 João, quase todos os dias, que é a respeito da unção do Espírito Santo. E muitas vezes as palavras, ela nos ofende. Mas quem conhece o coração, um exemplo, vou usar aqui, está cancelado o que eu estou falando, em nome de Jesus. Digamos que o irmão fale uma coisa que te escandaliza. Como um crente pode falar isso? E que Jesus disse, eu não vim para julgar o mundo, sim para salvar. Deus conhece o coração dele. Porque muitas vezes, pessoas que são, eu não sei como dizer a palavra, pessoa de sangue quente, né, digamos assim. E que falam, mas não falam do coração. Mas Deus conhece o coração. Aí você fala, como que Deus, essa pessoa, o que ela fala, o que ela escandaliza, o Espírito Santo deve estar muito magoado. Quem está magoado é você. Deus conhece o coração dela. Então, por exemplo, eu aprendi uma coisa muito importante
importante, eu acho, na minha vida, com uma irmã lá em São Paulo, uma missionária, que tudo que você falava para ela, por mais escandalizado que chega, chega namorada, filho. Você não usa com as armas, com as armas do diabo, essa é a arma de Deus. Ora por ele. Amém. Porque é o Espírito Santo que nos convence, né? E o texto da irmã me permitiu ler dois versículos, posso? Pode, por favor. Que é a unção do Espírito Santo. Eu sou apaixonado por isso, dessa passagem. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste, permaneceis em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa. Permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora pois permanecei nele, para quê? Quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. É o Espírito Santo que nos guia, que nos convence, não sou eu que digo, você está errado, nunca, está errado. Amém. Ok, irmãos, agora nós vamos ter que correr um pouquinho, porque, como eu falei para os irmãos, são 2 lições, tá? Tá claro, irmão Nilson? Deu para entender? Então, é tomar cuidado para não falar palavras ofensivas contra o Espírito Santo de Deus. Tomar extremamente cuidado para não julgar uma profecia. Uma coisa que eu não gosto, eu acho inadmissível, de pessoas que ficam brincando. Ai, fulano falou em línguas estranhas de tal maneira e fica rindo com aquilo. Eu acho isso extremamente de mau gosto e uma falta de sensibilidade incrível, irmãos. Nós não podemos brincar com as coisas de Deus. Eu li outro dia na Bíblia que quando o povo entrava num lugar santo e havia pecado, saía de lá morto. E a casa de Deus é um lugar santo. É lógico que nós brincamos, que nós temos, mas nós temos que reverenciar. Amém? Amém. Vamos ver agora no Novo Testamento rapidinho, no nascimento e vida terrena de Jesus, Lucas 1:35. 1:35, depois 4:1. Os irmãos já ficam aí preparados rapidinho. Respondeu-lhes o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém. Então o Espírito Santo veio sobre Maria, né? Então o Espírito Santo estava presente no nascimento de Jesus. O 4:1, Mariane. Capítulo 4 de Lucas, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1. É. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Amém. Então Jesus tinha o quê? A presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é a grande prova de que a Bíblia falava de Deus. Porque se nós pegarmos o grupo que está aqui hoje e eu der um termo, e uma coisa simples, olha, cada um vai falar para mim o que é a igreja. Essa igreja que nós estamos aqui. Cada um vai ter uma visão diferente. E a Bíblia, ela concorda como um todo. E ela foi escrita em épocas diferentes, por pessoas de diferentes etnias, classes sociais, e ela concorda. Isso é a prova que foram inspirados pelo Espírito Santo. Amém? João, lê pra gente, meu filho. 21:25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuida que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Mas foram escritas as coisas que eles julgavam principais e de acordo com a inspiração do Espírito Santo. Amém? Atos dos Apóstolos também é conhecida como Atos do Espírito Santo. Porque tão poderosamente que o Espírito Santo atuava na igreja. Tá? Vamos ver o ponto 3 aqui rapidamente. O Espírito Santo na atualidade. Então iniciou-se no dia de Pentecostes, tá? O batismo com o Espírito Santo, Deus veio como um vento e continua até hoje. Na igreja existem sinais, prodígios, maravilhas, tá? Na igreja e no povo que tem o quê? Compromisso com a palavra de Deus. Continua acontecendo milagres, maravilhas, o povo continua falando línguas estranhas, tem interpretação, tem